Olá a todos e a todas, me chamo Joyce Bueno, sou militante do Levante Popular da Juventude, advogada e também mestranda pela Universidade de Brasília, no curso de Direito, na pós-graduação de Direito, na linha de Criminologia, Estudos Étnico-Raciais e Gênero. Bem, no encontro do dia de hoje, nós temos o desafio, nessa que é a quarta aula, de falar sobre violência e segurança pública no nosso curso. Então, o nosso desafio é tentar compreender quais são as definições para esses conceitos e fenômenos, de que maneira eles são percebidos no nosso cotidiano brasileiro, no nosso dia a dia, e quais são os desafios que nós temos para sua efetivação em uma perspectiva humana, cidadã e igualitária. Então, pensar o projeto e processo de reconstrução do nosso país perpassa necessariamente e invariavelmente pela temática de violência e também da segurança pública. Bom, é fundamental nós destacarmos que a violência, tal como nós conhecemos e vivenciamos hoje, ela é um elemento constante na construção de significado, sentido e na prática da sociedade brasileira. Isso porque nossa sociedade se forjou a partir da violência essencialmente. E a violência, ela é concebida e percebida em amplos aspectos. Ou seja, nós vivenciamos e sentimos a violência no passado e também no presente, em vários aspectos. Seja a violência física, a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica, a violência simbólica. Isso considerando que parte do nosso processo formador decorre do escravismo colonial que inaugura a nossa sociedade brasileira. Ou seja, pessoal, quando nós iniciamos esse trajeto, esse processo de refletir sobre a violência, torna-se fundamental que nós possamos olhar o passado, de maneira a entender o que aconteceu, quais eram as dinâmicas sociais que estavam datadas no passado, para que nós possamos também compreender o presente, entendendo, e para que possamos sonhar o futuro e executá-lo a partir de uma lógica transformadora. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, ao afirmar que o escravismo colonial foi o processo que inaugurou a sociedade brasileira e que a violência é tema constante na nossa formação, que lá, desde o passado, onde a violência está inscrita no nosso DNA, ela vai nos acompanhar até o presente. Isso porque esta violência, inicialmente, é imputada em desfavor dos povos negros africanos e também dos povos originários aqui no Brasil. Mas ela não vai estacionar no passado, ela vai nos acompanhar. E essa mesma violência, que é brutal, perversa e profunda, e que nós sentimos os efeitos dela até os dias atuais, ela também é fruto de outras ações, porque para todo processo de violência existe uma resposta a esse processo de violência. E na nossa sociedade,
dois fenômenos se destacam como respostas a esse processo contínuo e sistemático de violência. Inicialmente, nós temos o processo de resistência, então os sujeitos que são vitimados pela violência, eles procuram resistir, e nós também temos um processo que é fundamental e tão importante quanto a resistência, que é a consolidação e a efetivação de processos de cooperação e solidariedade. Então, por mais que nossa sociedade seja violenta, na contramão dessa violência existe uma tentativa de resposta que é materializada pela resistência e também pela construção de redes voltadas e configuradas a partir da cooperação e da solidariedade. Contudo, uma das confirmações, né, das materializações da violência é a desigualdade em todos os sentidos possíveis. E essa violência, ela está ancorada em um elemento que é fundador na sociedade brasileira, que é o racismo. O racismo enquanto um sistema de poder que institucionalmente organiza e determina as relações sociais, mas também a lógica de funcionamento social, seja considerando o Estado brasileiro, seja considerando as suas instituições, ou as relações de trabalho, as relações pessoais, todas as relações sociais presentes na nossa sociedade. Então, vejamos, nós já estávamos no caminho de compreender que a violência, ela é presente em toda a nossa formação social. Depois, a gente conseguiu entender que essa mesma violência vai gerar um processo de desigualdade. Mas, atrelada a essa violência, nós também temos o elemento de sermos uma sociedade estruturada, alicerçada no racismo. O que significa dizer que é fundamental nós recordarmos que a nossa sociedade brasileira, ela vivenciou quase 4 séculos de escravismo colonial, o que, por óbvio, geram feridas que ainda estão abertas e latentes no seio da nossa sociedade. E o racismo, ele apresenta condições perfeitas para que se estruture e se retroalimente a formação do sistema capitalista na sociedade brasileira, sistema capitalismo moderno, né, tal como nós temos hoje. Ou seja, esse fenômeno que é o racismo e também sistema de poder, ele vai estruturar e também constituir não só as nossas relações sociais, não só a nossa sociedade, mas ele também vai organizar o nosso sistema de justiça criminal. Ou seja, violência e racismo agem de maneira articulada, estão inscritos na gênese da nossa concepção e da nossa prática de segurança pública e do nosso sistema de justiça criminal. Então, não tem como falar de violência sem falar de segurança pública e sem falar de racismo e de que maneira esses 3 elementos estão concatenados e atuando de maneira articulada na nossa sociedade brasileira. Pois vejam, historicamente, talvez seja importante e possível destacar alguns momentos históricos, e aqui vou pedir licença para não realizar uma abordagem que seja necessariamente linear, mas apontando alguns elementos e momentos históricos que possam nos ajudar na compreensão da concepção da segurança pública. Então, eu vou destacar alguns pontos. Um dos pontos que eu acho que pode ser importante para que a gente compreenda é que, simbolicamente, discursivamente, um evento importante é a constituição e a configuração da Guarda Real. Isso vai acontecer quando a família real, né, vem para o Brasil, então nós estamos falando de um período colonial, e a Guarda Real, ela é concebida justamente na perspectiva de proteger a família real de riscos.
Ora, quais são os riscos no Brasil colônia? Os riscos eminentes, trata-se do povo negro que era escravizado, explorado e violentado, insurgir contra a família real que agora estava no Brasil. Então, veja, a guarda real, quando é concebida, quando é organizada, ela visa controlar determinado grupo social através da força imputada a agentes, que hoje nós chamaríamos de agentes de segurança pública. Ou seja, a construção da guarda que visava proteger a família real necessariamente visava controlar e cercear um determinado conjunto da sociedade brasileira da época. Contudo, a concepção de controle social exercido naquele primeiro momento não se desarticula do que nós fomos construindo historicamente enquanto uma concepção e uma prática da segurança pública brasileira. E isso também vai ser expresso, e aqui eu também não farei uma abordagem linear, passando por cada um desses diplomas legais que eu vou mencionar, mas quando nós nos debruçamos sobre os códigos penais existentes na nossa sociedade, nós também verificamos um reforço e uma manutenção de uma lógica que cerceia, controla determinado grupo específico da nossa sociedade. E aqui nós estamos falando de um contingente populacional, de um setor populacional muito específico da nossa sociedade, em especial e destacando a população negra, pobre e periférica. Então, que outrora, no passado, ocupou o posto de pessoas que foram escravizadas e, no pós-abolição, são levadas para a condição de vulnerabilidade, de subalternidade, como herança do escravismo colonial e da não superação do racismo e da sua perpetuação através da falsa abolição que aconteceu dentro e no Estado brasileiro. Ou seja, quando a gente pensa a evolução da segurança pública brasileira, nós estamos pensando numa perspectiva em que essa segurança pública é constituída para que seus mais variados agentes dentro do sistema de justiça criminal, e isso envolve instituições, agentes e profissionais de segurança pública, diplomas legais que estruturem decisões judiciais ou nas outras esferas de poder, sejam voltadas para cumprir a tarefa de controlar determinados corpos, vidas, territórios e comunidades. Então, quando nós pegamos alguns diplomas legais, como, por exemplo, o Código Penal de 1890, nós podemos verificar algumas tipificações penais que incidem majoritariamente, para não falar exclusivamente, sobre a população negra da época. Isso quer dizer que nós temos a tipificação da vadiagem, que era o sujeito não ter emprego ou ofício específico, ou estar perambulando e andando nas ruas em um horário específico, que seria horário de trabalho, ou a criminalização através da tipificação penal de ritos que fazem parte da expressão da religiosidade dessa população negra, ou a tipificação enquanto crime de elementos culturais, como foi o samba, ou também como era uma prática de proteção e esporte, como a capoeira. Enfim, nós temos nos diplomas legais, expresso em lei, a tipificação de crimes, de ações de cultura e de
práticas religiosas vinculadas ao subjetivo que estavam completamente vinculadas à população negra e que demonstram de que maneira essa nossa segurança pública não é neutra e foi constituindo-se ao longo do nosso processo histórico de formação enquanto sociedade como uma ferramenta de controle social. E hoje nós vamos verificar essa constituição da segurança pública enquanto uma forma de controle também nos diplomas atuais vigentes. E um desses exemplos que a gente pode mencionar é a lei de drogas. Ou seja, muda-se os anos, mudam-se os atores, mudam-se os agentes do sistema de justiça criminal, mas inscrito no seu DNA, na sua gênese, no seu elemento central, tem a articulação tanto da violência, enquanto um elemento fundador, do racismo, enquanto um fenômeno e um sistema de poder que organiza a nossa sociedade, quanto do controle social, que vai se voltar quase que totalmente para a população negra. Mas, olha, você que está nos acompanhando deve pensar assim, nossa, então não temos saída, porque esse problema, esse conflito é muito profundo. Não, todos vocês que estão aqui, inclusive nós que estamos aqui na tarefa de contribuir nesse curso enquanto educadores, estamos porque nós estamos pensando quais são os maiores desafios, ou os desafios mais latentes da nossa sociedade, encarando que coletivamente é possível apontar algumas saídas e soluções para esses desafios. Então, a segurança pública, com o nosso processo constitucional, e eu acho que quando eu faço a escolha de não datar um discurso linear, é porque dentro da nossa sociedade, mesmo que a gente pegue períodos históricos específicos, nenhum processo de transição desses períodos históricos foi marcado por processos que conseguissem superar a violência e o racismo tal como nós temos hoje. Por isso que nós conseguimos ainda verificar a presença deles na nossa sociedade atual. Então, que a transição temporal e de formas de organização social brasileira não nos levaram necessariamente para uma superação desses conflitos que nós temos na nossa sociedade, seja a violência física, sexual, moral, psicológica, vinculada a questões raciais e que vão incidir diretamente na segurança pública. Isso acontece porque, dentro da compreensão de que a população negra é a mais vulnerável, é aquela que imputa perigo para a sociedade, os sujeitos que pertencem a essa comunidade também serão controlados por uma série de fatores. Então, apesar de constitucionalmente nós temos a compreensão de que segurança pública é um direito, existe a incidência do racismo que interfere na capacidade de que a segurança seja oferecida e executada como um direito que não deve ser alienado e que deve, sobretudo, garantir processos de igualdade, de cidadania dentro da nossa sociedade. Nós não conseguimos fazer com que a segurança pública seja efetiva porque os processos de violência e de racismo, agindo de maneira articulada, gerarão desigualdades. E uma das desigualdades é a desigualdade de tratamento, fazendo com que pessoas não negras sejam tratadas de uma maneira e que pessoas negras sejam tratadas de outra maneira, pelo mesmo sistema de justiça criminal. Ou seja, pelos mesmos agentes de segurança pública, pela mesma compreensão de segurança pública, a forma de tratamento vai ser distinta. Ela vai ser positiva para um determinado grupo social e vai ser negativa para outro determinado grupo social. E isso acentua
os processos de aprofundamento da desigualdade que já é latente na nossa sociedade. Então, esse tratamento é violento, racializado na nossa sociedade, portanto, racista, sistemático e de maneira cotidiana e contínua, vai aprofundar as desigualdades. Então, pensar a segurança pública não pode ser um processo de pensar somente na polícia. Pensar a segurança pública exige de nós um pensamento e também uma reflexão que leve-nos a compreender que discutir, debater e pensar segurança pública está diretamente relacionado a pensar, discutir e construir possibilidades relacionadas à educação, à assistência social, à cultura e à saúde. Não é possível desarticular a segurança pública dessas outras áreas da nossa vida social. Isso porque, quando nós desarticulamos, nós reduzimos segurança pública a uma sociedade que já é violenta. Então, nós trabalhamos com mais militarização, nós trabalhamos com mais penitenciárias, nós trabalhamos com mais punição, nós trabalhamos com mais encarceramento, e que são ações que sistematicamente nos trouxeram até o momento no qual nós nos encontramos. Então, refletir segurança pública, além de uma ação articulada, tem que superar algumas frases e respostas prontas que, durante o longo dos últimos anos, nós ouvimos de maneira sistemática. Bem, nesse sentido, é possível que possível e eu diria que necessário, nesse sentido, é necessário que a gente compreenda a segurança pública de uma forma mais ampla. É fundamental trabalhar ela de maneira articulada e voltada para garantir e efetivar justiça social, equidade e igualdade entre todas e todos nós. Nós precisamos, a partir disso, então, modificar, reformar as nossas estruturas policiais, para que a gente possa debater de maneira mais qualificada e no futuro, inclusive de um modo mais profundo, quais são as transformações que é necessário que aconteça dentro das instituições militares para que o seu exercício não desrespeite direitos fundamentais, nem dos agentes de segurança pública e nem da nossa população, sobretudo aquela que ocupa lugares e papéis de maior vulnerabilidade. Bem, dessa maneira, é fundamental que nós possamos elencar e apontar algumas saídas para esse desafio profundo e imenso que se trata o elemento da segurança pública na nossa realidade brasileira. É fundamental destacar que o nosso modelo de segurança pública vigente e atual é moldado para a guerra e também pautado na absoluta e profunda repressão de determinados grupos sociais e territórios específicos. Então, aqui leia-se, voltados para reprimir e agir contra a população negra, pobre e periférica do nosso Brasil afora. Isso não é uma postura discursiva e prática que constrói uma sociedade voltada para cidadania e equidade entre todos e todas nós. Ou seja, nós precisamos superar essa postura de guerra e também superar essa postura repressiva. Isso porque a segurança pública, no seu último estágio, ela deve ofertar a garantia de direitos e também a garantia de um estado de igualdade no acesso do direito à segurança para todas e todos nós, enquanto brasileiros e brasileiras. Fundamental é também apontar que a prevenção, ela
surge como um elemento que nós precisamos desenvolver políticas públicas de segurança que foquem na causa dos problemas, de maneira a estabelecer diretrizes, inclusive, específicas para os fatores de risco e proteção. Trabalhar de maneira articulada com educação, assistência social, saúde, cultura, lazer, porque é isso que vai gerar efeito concreto naquilo que a gente chama de criminalidade. Então, não resolverá o nosso problema de segurança pública, olhar apenas para a militarização dos agentes de segurança pública e da nossa própria sociedade, apesar de ser um dos elementos fundamentais, uma vez que nós também necessitamos de medidas que controlem e que determinem qual será a política de armas vigente na nossa sociedade. Isso porque nós não estamos falando de desarmar aleatoriamente as pessoas, mas nós estamos falando sobre controlar o ciclo de vida e existência das armas dentro da nossa sociedade. Ou seja, é saber, desde o início da fabricação dessa arma de fogo, qual é a sua marcação de munição, marcação da própria arma, que nós tenhamos um sistema de rastreamento a partir dessas marcações, uma integração de bancos de dados das informações sobre as armas de fogo, através de um banco de dados, redução da quantidade de armas em circulação. Então, nós não podemos acreditar que será possível reconfigurar, reconstruir a nossa segurança pública sem que essa decisão seja pautada na construção de saídas a partir de políticas públicas baseadas em evidências, utilizando de planejamento e método para conseguir saber precisamente quais são os nossos problemas em segurança pública e como superá-los. E quais as características particularizadas de cada território ou região, para que a gente possa superar de maneira coletiva, mas de maneira verdadeira, esse desafio, este elemento que nos acompanha desde o nosso processo inicial da formação da sociedade brasileira. Nesse primeiro momento, como uma aula introdutória, nós passamos por elementos gerais na compreensão sobre o que é, enquanto definição, a violência. Nós falamos sobre o que é e qual é a definição de racismo e de que maneira ele se articula com o processo de violência presente na nossa sociedade, assim como nós também falamos sobre segurança pública e de que maneira a segurança pública brasileira foi constituída e compreendida no decorrer da nossa história enquanto nação. Isso porque esses três elementos, eles se articulam e eles não se separam para que a gente possa compreender o Brasil. Da mesma maneira que entendê-los não é uma tarefa simplista e solucionar esses conflitos não se trata de uma tarefa fácil e simplista. Para essas questões complexas, as nossas respostas assim também as serão. Então, é apenas através do esforço coletivo, e aqui, por último e não menos importante, eu destaco que essas temáticas, elas ainda não são pacificadas entre nós, né, dentro do espectro político que nós estamos, às vezes, elas sequer são tratadas, mas elas dizem respeito a pautas fundamentais e urgentes na ordem do dia para reconstruir e efetivar um país e um território que seja de todas e todos nós. Será impossível construir o Brasil que nós desejamos com estes elementos em aberto, e digo mais, com esses elementos pautado na morte
deliberada de determinados grupos populacionais, caso a gente não supere. Então, pensar uma nova sociedade exige de nós que nós nos voltemos para elementos centrais da nossa formação e, portanto, essenciais para a constituição da nossa sociedade. Bem, no dia 4 de agosto, nós nos encontramos ao vivo para que a gente possa aprofundar esses debates que foram iniciados e desenvolvidos de maneira introdutória e para que a gente consiga conversar sobre eventuais dúvidas, contribuições e processos de aprimoramento na construção e na constituição da nossa compreensão sobre violência e segurança pública.